Bem, nós estamos no segundo bloco do Conversas Cruzadas, que entrevista Ieda Crucius, que quer se reeleger governadora. O tema é pedágio, a pergunta é de André Machado. A governadora disse que não instalou nenhum pedágio, mas pegou o estado já com vários polos instalados e várias praças. A senhora tentou modificar um pouco essa relação com os pedágios, a partir de uma parte do programa do Duplica RS, que foi levado à Assembleia e, se não me engano, não chegou nem a ser votado. O projeto acabou sendo retirado de lá. Onde diminuía a tarifa, aumentava o prazo de concessão e modificava algumas praças de pedágio, como a polêmica praça de Farroupilha. Daqui a 2 anos, pouco mais do que isso, termina o prazo das atuais concessões. Como é que a senhora vai solucionar essa questão no seu segundo governo? A solução quem tem que dar é o governo federal. Porque quando nós nos propusemos assumir a responsabilidade de mudar um grande conflito no Rio Grande do Sul, que eram aqueles pedágios, a forma do contrato, o contrato rompido no governo Olívio, quando voltou sem a cláusula de investimento, com tarifaço, nós nos propusemos a resolver. E negociamos 1 ano e meio com as concessionárias e com o governo federal. Para montar o Duplica. Não, o Duplica é um estruturante para todo o estado. O 471 é Duplica, a anel rodoviária é Duplica, o rodoanel. A duplicação era acabar com o morticínio nas estradas, com a falta de sinalização, a falta de viaduto, de terceira pista, de duplicação. E por que acontece isso nos polos pedagiados? Porque, ao refazer o contrato rompido em 2001, o governo Olívio retirou a cláusula da necessidade de investir para melhorar. E paramos no tempo. E se paramos no tempo, eu quis assumir de que aquele modelo de pedágio era antigo, que ele podia ser reduzido na tarifa, 1º de janeiro de 2009, resolveríamos mais um passivo, porque nós pagamos a agenda antiga, era passivo. E estenderíamos o prazo durante o qual os concessionários investiriam 4 bilhões de reais. Eles. Não nós. Eu estou investindo 1 bilhão de reais em estradas no Rio Grande do Sul, não é evolução? Eu não vou ter nunca 4 bilhões. E aí veio uma carta do Ministério dos Transportes e disse que não aceitaria a votação da Assembleia, antes dela se dar. Foi uma grande intervenção aqui. Eu, como sei que a Assembleia não deve votar sob pressão, retirei o projeto. Mas eu avisei. São 4 Fords que mandaram embora. São 4 Fords que nos negaram nas estradas. Muito bem, enquanto isso eu faço estradas sem pedágio. E vou propor à sociedade, se um grande projeto como esse, de uma freeway ali, do lado leste da 116, que pega uma região que ainda não existe cidade, que tem preservação ambiental, e vou perguntar se eles querem uma parceria público-privada. Todos quiseram. Então, pedágio é uma pauta antiga, porque eu devolvi os polos pedagiados para a União. Eu não tenho nada a falar até 2013. A senhora não repassou para a União um problema sem resolvê-lo, governador? Ou essa é a solução do problema? Não, a União me impediu de resolver o problema, que era um problema de todos. Ela me impediu. Então, eu quero dizer que houve um impedimento para que eu assumisse a responsabilidade de vigiar os 4 bilhões em investimento. O mapa já estava todo feito, nós apresentamos dezenas de vezes na Serra, em Caxias, em todo lugar, onde tinha aquela entrada e saída de Caxias, que é um tormento. Aquilo, até os concessionários começaram a fazer uma obra. Pedágio de Farroupilha? Sim. Agora, governadora... Sim. Estão me dizendo que vão acabar com o pedágio de Farroupilha? Não tem pedágio de Farroupilha. Enfim, eu acho que não acompanharam direito o conteúdo de mudanças tão profundas quanto essas que nós propusemos no caso das estradas. No caso das estradas, governadora, desse projeto especificamente, eu me lembro porque nós acompanhamos muito na Assembleia, não houve só a resistência do governo federal, havia de parte dos deputados uma resistência imensa ao projeto, inclusive por parte da sua base aliada, porque esse parece ser um assunto proibido na Assembleia Legislativa. De onde a senhora tira essa convicção de que se o governo federal tivesse aceito, os deputados teriam votado? Os deputados tendiam a votar por maioria, não por unanimidade. Essa é uma avaliação que a gente faz conversando com eles. A gente mostrou uma vez o mapa, 2 vezes o mapa, 3 vezes o mapa. Nós consultamos. A grande resistência sempre foi na Serra. Sempre foi na Serra. Porque, quem sabe, tem sofrido o problema lá da Praça de Farroupilha, a falta de investimentos ano após ano,
a produção aumentando, a modernidade chegando, e cadê a estrada? Cadê o túnel? Cadê o viaduto? Cadê a terceira pista? Havia uma raiva relativa às estradas e seus pedágios. E a gente propunha assim, gente, vamos enfrentar esse problema. Vamos enfrentar. O que todos queremos? Todos queríamos a mesma coisa. Quando eu apresentei o Duplica, no sentido da modificação dos polos pedagiados, veio abaixo de aplauso, assim, a Câmara de Indústria e Comércio. Aí no dia seguinte eu começo a ler jornal, charges terríveis. Quer dizer, eu sou o gato do pedágio? Ô, papagaio, não sou. Eu estou querendo exatamente resolver um litígio que poderia ter fim. Agora, o que houve foi uma intervenção por forçação política e política partidária. Eu quero afirmar aqui que a carta do ministro, eu fui visitar o ministro antes, eu mostrei o que a gente queria. O governo federal estava fazendo novos pedágios. O governo federal prometeu a segunda ponte do Guaíba, mudando o contrato de pedágio que tem na primeira ponte de Guaíba. Então, para um pouquinho, eu estou falando a mesma coisa? Não. Houve um interesse ali em que a gente não fizesse, em que a gente não acertasse. E eu tomei a decisão, sozinha, de retirar o projeto da Assembleia para não submeter os deputados a terem uma votação que caminhava para aprovação, para ter o veto depois do governo federal. Em janeiro volta tudo? Não, agora o pedágio é deles. Toma que o filho é teu. Mas eles dizem que olha, o filho não é meu, toma que o filho é teu. Os 7. Os 7 polos pedagiados, nós fazemos a nossa parte. Que o polo pedagiado, por definição, tem parte estadual e parte federal. Agora, quem comanda o que fazer nesses polos, a responsabilidade, está no contrato juridicamente perfeito, é o governo federal. Ele que decide o que vai fazer em 2013, mas eu sinto muito. São 4 anos de atraso. São bilhões de atraso em estradas. Eu não consigo cobrir tudo isso pela melhoria orçamentária que eu estou fazendo. Mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. E eu acho que, de uma maneira muito feliz, eu quero agradecer a todos que participaram da consulta pública, da audiência pública. Foi uma discussão aberta. Os prefeitos, os veículos de comunicação, as comunidades. E todas tiveram a segurança de que aquela freeway que vai passar ali, a RS 010, a Rodovia do Progresso, que aquilo é o que se quer para todo o Estado. E o cálculo do pedágio, que foi explicitamente colocado, é o cálculo que soma o custo do ônibus intermunicipal naquele. Mas com estrada freeway melhor que a freeway, com canteiro central, 2 pistas que vão com acostamento, 2 pistas que voltam com acostamento, um enorme parque ecologicamente preservado ali do lado, com possibilidade de desenvolvimento de uma região onde ainda não aconteceu. Governadora,